Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é João Pedro. João Pedro é um empresário português, é cristão, é pai, é marido e está aqui para falar com a gente acerca de vários temas, portanto fiquem aí. Antes de começarmos aqui o nosso episódio, pessoal, já sabem, nós estamos em todas as redes sociais, não vale a pena virem com desculpas nos comentários, nós estamos em todo o lado, portanto é só seguir, é só partilhar, chamem um familiar ou um amigo para assistir com vocês e deem sugestões de possíveis convidados que vocês queiram ver aqui. Sem mais demora, vou passar a palavra ao Otávio e uma boa conversa. Obrigado, Renato. Obrigado a todos aqueles que já nos seguem também. Um agradecimento também pelos comentários, os likes, tal como ele disse aqui. Isso é realmente muito importante também, nós temos esse feedback. Obrigado também ao Daniel, ao Tiago, à Mariana, ao Pedro e a todos aqueles que colaboram com o podcast Filhos do Trovão. Aqueles que também oram, e isso é muito importante. As orações são muito importantes, fundamentais, diria eu. E agradecer também ao João Pedro por teres vindo de Sintra até aqui a Azeitão, onde nós temos o estúdio, teres vindo gravar e com a tua esposa que está ali sentada mais à frente. Muito obrigado. Como estávamos a falar há pouco, eu digo sempre isto: sem convidados não há podcast, e os convidados são preciosos, e eu dou graças a Deus pela tua vinda, e também não tenho dúvidas que vai ser uma bênção. Tu vais deixar aqui muitas coisas valiosas, preciosas, diria eu. Tudo aquilo, quer dizer, não temos tempo para isso, né? Não temos tempo para que tu possas partilhar tudo aquilo que Deus tem feito, o Senhor tem feito na tua vida. Mas ele falou aí numa questão que eu considero que pode ser o ponto de arranque, digamos, a ignição aqui da nossa conversa, que é a questão de tu seres um empresário, não é? Porque é uma questão que até hoje não tivemos aqui à mesa, esse tipo de conversa. É algo completamente novo, não é? Ter aqui um irmão em Cristo, que realmente é uma pessoa que tem a sua própria empresa e gera a empresa que já veio de família, segundo tu disseste, não é? Um empreendedor, não é? E nós consideramos que isso é também importante falarmos sobre isso, a perspectiva do cristão no meio secular, a questão da empresa, com tudo isso que tu vais certamente desenvolver e testemunhar na primeira pessoa. Mas eu gostaria, isto agora já se tornou aqui um bocado um hábito, eu começar aqui com um versículo bíblico, mas acho que é um bom hábito, não é? A palavra de Deus estar aqui logo à cabeça da nossa conversa, eu acho que isso é precioso e é muito importante. E aqui em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 4, diz assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Há aqui muito por explorar neste pequeno versículo, não é? Mas aqui Salomão escreveu, inspirado por Deus, certamente, que o preguiçoso, ele fica, ou ele é detido em função das intempéries e das adversidades, não é? Mas isso tem, digamos, uma consequência, não é? Ou seja, ele é abalado pelas condições atmosféricas. As condições atmosféricas é que o travam, é que impedem que ele possa lavrar o terreno, preparar a terra para que tudo possa funcionar corretamente, não é? Mas isso diz que lá mais à frente vai haver uma consequência, que é ele não vai colher nada, ele vai ficar sem colheita. Não quer dizer que seja, e não é a tua condição de forma alguma, mas como é que tu, acho que podias contar um bocadinho como é que começou essa questão da empresa familiar, depois passou para ti, tu estás a administrar a empresa. É uma história já bem... Muito longa, não? Muito longa. Muito antiga, Tem não? 55 anos, 56 anos. Lá, mais velha que eu. Tenho eu 4, 5 anos. Por aí. Lá. Pronto, começou com o meu pai, não é? Com uma empresa muito pequenininha, familiar, uma coisa muito pequena,
que foi trabalhando desde 1969, 1970. E depois, a pouco e pouco, ele sempre foi uma pessoa sempre muito empreendedora. A pouco e pouco a empresa foi crescendo, mudou de instalações, inclusivamente. E depois, já nos anos 80, então deu um boom valente, já deu um boom considerável. Um boostzinho. Depois já com a minha presença, então. Okay. Porque eu até estava a estudar, depois estive na tropa e... Fizeste tropa em Setúbal, não é? Fiz tropa em Lisboa e em Setúbal. Ok. Depois, quando aconteceu da tropa, fui com a Desval, meu pai, nessa empresa familiar, deu um grande salto. E pronto, e depois, desde sensivelmente há 25 anos, por aí, sou eu que estou à frente completamente da empresa. És basicamente. o CEO. CEO. Temos aqui um CEO, hein, pessoal? Pela primeira vez, temos aqui um CEO. Um pequenininho CEO. Não, é o CEO. CEO é CEO. Excelente. Mas em termos digamos que tu já eras convertido, já conheces o Evangelho? Eu nasci num lar cristão, mas meus pais eram crentes. Okay. Portanto, estávamos na Assembleia de Deus de Lisboa. Okay. E pronto, isto ajuda imenso, não é? Sim, toda esta base, isto não é uma linha reta, não é? Porque nem tudo é perfeito na vida, não é? Inclusivamente para os crentes. Mas a verdade é que as bases estão lá. E quer seja na nossa vida familiar, quer seja na vida profissional, quer seja em qualquer em qualquer área da nossa vida, ter lá a semente da palavra enraizada faz toda a diferença. A todo o nível. Sem dúvida. Portanto, eu posso dizer que se calhar a maior mais-valia que vem desde sempre é a palavra. É o facto de se ter... É o fundamento. É o fundamento. Yeah. É o fundamento. Sem dúvida. Porque hoje nós podemos ver pessoas que se convertem, não é? Há 10 anos, há 5, há 8, há 20. Mas não é a mesma coisa do que tu nasceres na palavra. Okay. Nasces na palavra, como eu acabei de dizer, as coisas não são uma linha reta, mas o que lá está, a palavra é tão forte, não é? Tão forte, que mesmo que haja, e como há, eu acho que em quase toda a gente, às vezes desvios e coisas que nós sabemos que não correm tão bem, por culpas nossas e por culpas alheias, certo. Mas quando é por culpas nossas, nós temos lá o Espírito Santo a bater, dizer que aquilo não dar aquele toque, não é? Isso é uma mais-valia tremenda. Sim, isso é uma mais-valia tremenda, que depois, como eu te acabei de dizer, portanto, isto depois acaba por se verificar quando se arranja uma namorada para namorar, para casar, não vais fazer coisas, ou se fizeres, já sabes que não devia ter feito, não é? Aquilo não está certo. Na parte dos negócios, as coisas também, se não forem corretas, também já está lá aquele toque. Exatamente. Aquela não devias ter feito, não é? E quem diz isso diz muitas outras coisas, como, sei lá, por exemplo, quando vem uma angústia, quando vem uma vontade de dizer umas coisas disparatadas, quando não sei o quê, quando o fazes, tens lá o toque. Tens lá sempre. Tens aquele toque, dizer, tens que sensibilidade. Voltar a... É porque eu, não sendo empresário, mas eu considero que em várias vertentes esse dia vai sempre chegar, não é? Para nós, cristãos, não é? Que é aquele momento em que tu tens, pode ser uma oferta, não é? Uma oferta de trabalho, uma proposta, digamos assim, até bastante aliciante, não é? Mas que, é como tu estás a dizer, que pode fugir, pode sair dos parâmetros que nós temos da palavra de Deus, não é? E aí é que vai haver o chamado tira-teimas, não é? E para muitos irmãos, às vezes, esse é o problema, não é? É o problema de tentar perceber qual é a vontade de Deus para eles, porque a Bíblia também não diz que tipo de roupa eu devo vestir, não diz que há detalhes que não estão na Bíblia, não é? Nós temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós para nos guiar em todas as coisas, não é? Não temos que depender de terceiros. A Bíblia não diz que nós temos que depender de terceiros para isso, mas há certo, eu acredito na vertente empresarial. Por exemplo, eu, às vezes penso assim,
O meu pai era instrutor de condução, não é? E durante toda a vida fez muita, não fez muita, mas pressão que eu fosse instrutor, e tens que ser instrutor e tal. Mas eu via como é que tudo aquilo funcionava, não é? Eu não sabia os detalhes, mas eu percebia que havia ali muitos telefonemas e muitos encontros e tal, e não sei o quê. E eu, claro, converti-me, conheci Jesus e eu percebi que aquilo não era vida para mim. Não, quer dizer, as coisas não podem colar, não é? E certamente no setor empresarial e nos negócios, acho que essa é a questão mais delicada, não é? Porque às vezes nós podemos achar que vamos perder, pode ser um negócio, pode ser um cliente, não é? Pá, não fica bem eu estar aqui agora a afirmar que creio em Jesus, estas coisas, não é? E achamos que vamos perder por isso. Vamos ficar de parte, ou ele já não faz um negócio, se ele sabe que eu sou crente, já não faz um negócio comigo, ou isso, ou aquilo, ou não aceitarmos certas propostas. Mas eu acho que isso aí é que nos vai definir, não é? É isso que define quem nós somos. A nossa essência é essa. E isso é inegociável, não é? Claro que sim. Isso é inegociável. Mas é uma empresa dentro do ramo alimentar, não é? Ramo alimentar, exatamente. Não é preciso dizer sobre o que é, não é? Eu só posso dizer que é algo que toda a gente gosta. Toda a gente gosta, pronto. Somente a malta que vai ao cinema. Eu não gosto. Já disse tudo, né? Eu não gosto porque aquilo faz muito barulho. Eu não vou muito ao cinema, mas quando vou, gosto de se levas com uma pessoa ou duas ali a remexer as caixas e tal. Depois vão ao fundo da caixa e dizem, e agora? Mas pronto, já dá para perceber. E vocês, digamos assim, estão implementados só em Portugal? Ou estamos em Portugal, implementados em Portugal e fazer alguma exportação também. Espanha, França, Luxemburgo, pontualmente outros países. Que conselhos é que tu daria? Vamos imaginar que aliás, temos aqui dois potenciais empreendedores, não é? Têm sonhos, pessoas que têm ambição, não é ambição, é sonhos. Ter ambição é bom. Ter ambição é bom. Ambição no bom sentido é bom. Exatamente. Qual eram assim os conselhos que tu darias? Conselhos que daria? Sim. Olha, assim, há coisas, é assim, a ambição, para já a ambição. A ambição é o meu desejo de fazer alguma coisa minha, ter um negócio meu, que faça que eu consiga começar do nada, fazê-lo crescer e fazê-lo subir. Pronto, ambição é bom. E a ambição é muito bom. Depois há outro tipo de coisas que são qualidades que nós temos que ter para que as coisas deem certo. O quê? Capacidade de sofrimento. Tem que ter uma capacidade de sofrimento muito grande, porque nem sempre tudo corre bem. Nós vivemos em Portugal, que não é um país que ajude muito os empreendedores, quer a nível burocrático, a nível fiscal, apoios, não é? Os apoios, e são mais as faltas de apoio do que os apoios propriamente. Portanto, é preciso lutar contra isso. É preciso ter alguma capacidade de sofrimento, muita capacidade de sofrimento. É preciso ser resiliente e é preciso ter muita coragem, porque e depois eu não estou só aqui a dizer que as coisas vão só dar mal, não é? Por exemplo, na nossa empresa, que tem 55 anos, foi muito mais o período em que nós tivemos êxito do que o período em que tivemos inêxito, ou que tivemos grandes problemas. Por exemplo, posso dizer que nos últimos 3 anos tivemos imensos problemas, mas não fomos só nós, foi toda a indústria portuguesa, todo o setor industrial, por causa do pós-pandemia, com os aumentos dos preços das matérias-primas, com a guerra da Ucrânia, porque nós trabalhamos com matérias-primas que de alguma forma vinham de lá, os preços de energia e a dificuldade que havia e que houve e que a pouco se foi combatendo, de fazer com que nós conseguíssemos repercutir esses aumentos no preço final ao cliente. Portanto, isto é uma dificuldade monstruosa. Tremenda. Por causa daquela margem, não é? Por causa daquela margem, que no nosso caso a margem foi-se embora. Portanto, eu tive que optar, ou mantenho
as coisas como estão e perco durante um tempo o dinheiro, ok. Porquê? Porque eu não consigo aumentar à velocidade que necessito. Isto é mesmo assim. E depois ou tens forma de te manter, porque há um histórico. Há um histórico. E esse histórico é o quê? Esse histórico é a credibilidade. A carteira de clientes é a credibilidade que tu já tens junto dos teus fornecedores, junto da banca, e tens algum capital. Quer dizer, um conjunto de várias coisas para manter um barco que está assim. E que tu não consegues fazer com que ele suba. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu preciso de mexer preços, preciso de aumentar 15%, 20%. E o cliente não aceita. Eu penso assim, bem, eu vou aguentar isto, que isto é durante um tempo. É 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 e a gente até aguenta porque tem background suficiente para isto. O pior é quando vai 1 ano, 2 anos e tu tentas... Não vês o... Pronto, isto foi o que aconteceu. Ou seja, mas nós tivemos 53 anos que as coisas correram bem, ou 51, ou 52, ou 50, vamos dizer assim, que correram bem, e 6 que correram menos bem. Estes 3 correram menos bem, e no passado, lá atrás com o meu pai, também houve 1, 2, 3 anos que não correram bem. Mas quer dizer, o cômputo geral é muitíssimo positivo. Porquê? Porque houve isto que eu te acabei de dizer. Ambição, vontade, capacidade de sofrimento muita, resiliência muita, vontade de trabalhar muita, vontade de vencer muita. Isto e se não houver isto, é muito complicado. Mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão. Mesmo sendo cristão. Pois Imagina é que às vezes é essa ideia. Durante o meu tempo, digamos, de cristão, às vezes há aquela ideia que, sendo cristão, que a pessoa quase não tem que fazer mais nada. Que Deus... Aliás, o Senhor diz que os pássaros não têm celeiros, não semeiam, nem cegam, não é? Mas o Senhor, contudo, o Senhor os alimenta. Mas a verdade é que o Senhor não vai meter o alimento dentro do ninho. O Senhor não vai meter alimento no ninho dos pássaros. Os pássaros têm que sair para ir buscar o seu alimento. E às vezes esta ideia, ainda bem que falas nisso, às vezes esta ideia que existe, que acontece no panorama cristão, é que, pronto, agora sou cristão, sou filho de Deus, Deus vai-me abençoar, Deus vai-me trazer inspiração e as coisas vão acontecer, eu vou ficar por aqui. E todas essas etapas que tu falas aí, que é melhor do que tu, não é? Eu não posso falar disso, não é a minha área, todas essas etapas, e eu acredito que deve ter acontecido com várias pessoas, quando vêm esses embates, não é? Tu estás a falar dessa situação muito específica, quando vêm esses embates, a pessoa, mas espera aí, então e agora? Então, mas onde é que está Deus? Então Deus deixou de me abençoar? Eu nunca pensei assim. Porque, não estou a dizer que tu pensas. Eu sei, mas porque nós sabemos que ou seja, o sol nasce para todos, nós para os crentes, nós para os descrentes, não é? A pandemia veio para o crente e veio para o descrente. Ok, a guerra veio para o crente e veio para o descrente. Há gente que sofreu imenso, gente que fechou portas e que não conseguiu manter a situação, manter o negócio. Nós conseguimos. Apesar de andarmos aqui ainda com muita dificuldade, porque as coisas não estão recompostas. Já estão no caminho de subida, de alguma subida, mas eu acredito que se fosse com muita gente que provavelmente não teriam desistido. Tinham abdicado. Por isso eu digo, o conselho para os nossos amigos é preparem-se para que as coisas nem sempre vão correr muito bem, podem correr muito bem, mas é preciso ter esta vontade. E depois é preciso perceber muito bem do negócio. Qual é o negócio? Eu tenho que perceber muito bem. Preciso de saber muito bem de números, preciso de saber muito bem de fiscalidade, preciso de perceber de mercado, de concorrência, de burocracia, porque nem sempre tudo vai correr bem. Antigamente, um senhor que queria montar um negócio, queria fazer canecas, ok? O que é que ele tinha que fazer? Montava a empresa de fazer canecas, a cerâmica, aquela coisa do barro, sei lá o quê, pintar, ajeitar, e depois punha empregados e funcionava e aquilo bombava, não é? Sim, hoje não, hoje o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que saber de tudo e mais qualquer coisa. Tem que perceber de fiscalidade, tem que perceber de computador, tem que perceber de gestão de pessoal, estudos de mercado. Se calhar o menos importante é saber fazer canecas. Exatamente. E porque pode ter lá alguém que as faça e é o mais fácil de fazer. Porque hoje em dia até com a mão de obra super barata que infelizmente é possível contratar, não é?
Eu não diria isso, porque a mão de obra às vezes não é assim, a mão de obra não é assim tão barata, porque... Mas em muitos mercados é mais barata do que o que devia ser. Ou seja, Sim. o que eu estou a dizer é, para alguém que vai montar um negócio, se calhar sai mais barato pagar essa mão de obra, seja o preço que for, do Terceirizar. que ele próprio se especializar nisso e depois ter que se especializar em fiscalidade, Sim, legislação, essas coisas todas, não é? Se for um negócio com escala, com muita escala, vale a pena investir no fabrico, digamos assim. Se for uma coisa com pouca escala, é melhor pensar 2 vezes. É que isto o negócio tem muito que se lhe diga. Se vais fazer uma coisa com muita escala, grande, para fazer, então aí sim, vale a pena investir no fabrico, digamos assim, porque vais ter escala, vais ter forma de vender muito, porque também vais ter um marketing, também vais ter uma equipa que te ajuda a gerir todo o negócio. Não é? Se for para fazer uma coisa pequena, É melhor não... mais vale se calhar... E até estamos a falar num contexto português do ano 2025, ok? Se fosse há uns anos atrás, isto que eu estou a dizer já não podia fazer 20 canecas e estava tudo bem. Pois. Hoje ninguém faz 20 E tudo canecas. muda muito rápido? Muda muito. É muito sazonal, não é? Não Agora é tens uma tendência... muda muito rápido. Imagina que eu estou a fazer... Eu fui buscar o seu exemplo das canecas. Canecas pintadas assim assado. E se isto tem muito sucesso, daqui a 6 meses está um concorrente a fazer uma coisa um bocadinho diferente. Ou igual ao meu, ou um bocadinho diferente. E mais barato que o teu. mais barato que o meu. Pois. Isso é uma Mas isto não é para desistir. Isto é na mesma para ter ambição e para ter vontade para fazer as coisas. Porque é uma coisa muito importante, que é aquilo que está cá dentro de nós vai sobressair sempre. A ambição, a vontade de fazer, se for forte, podem vir as contrariedades que vierem, não é? Estás lá. Que nós estamos lá, não saímos lá. Tem que vir uma coisa mesmo muito a abanar muito para tu desistires e caíres. Portanto, a ambição é o mais importante. A vontade de fazer. A vontade de fazer. Porque isso é nosso. Se a coisa for pequenina, vai existir com alguma facilidade. Se for mesmo forte, tenho mesmo vontade de fazer aquilo. Pode vir a maior contrariedade que a gente pode abanar, mas não cai. Ele está ali já com o gatilho preparado. Agora fizeste-me lembrar o apóstolo Paulo, no sentido de uma pessoa quase que ninguém conseguia demover. Não é? A gente vê isso, espancado, naufrágios, perseguição, prisões, tantas coisas, e ninguém o conseguia abalar, não é? Até ao ponto de ser morto, não é? E quantas vezes todos nós já pensámos, mas o que é que movia o coração daquele homem desta forma, não é? Porque realmente era uma pessoa contagiante, era uma pessoa que contagiava qualquer dos irmãos que estivesse com ele, era contagiado, não é? E quantas vezes nós não perguntamos, qual é a razão disto? Qual é o fundamento? Eu não tenho respostas, mas a resposta que eu tenho no meu coração é, a primeira é o encontro que ele tem com o Senhor naquela estrada. O encontro é algo que marcou a vida dele. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aquele encontro, eu costumo dizer, o choque frontal, é como 2 carros que chocam de frente numa autoestrada. E depois é o entusiasmo dele. Ele nunca perdeu o entusiasmo. Mesmo, tu vê, na prisão ele tem entusiasmo. Quando ele era chicoteado e quase morto, não é? Quase morto. Alguns até dizem que ele morreu, os irmãos ressuscitaram. Mas em todas, ele está no naufrágio. Este exemplo é tremendo, não é? Quando ele está no naufrágio e ele estava como preso naquele barco e aquilo levanta-se ali uma tempestade de muitos dias e ele disse, calma, no meio daquela malta toda, ele não é marinheiro, ele não tem forma de ler os astros ou de saber como é que aquilo vai acabar, mas ele tinha uma palavra. O anjo apareceu e falou com ele. Calma, que ninguém vai perecer. Por causa dele, por causa de Paulo estar naquele barco, é que o barco não foi ao fundo. E este entusiasmo é algo contagiante, não é? Paulo, quando ele estava preso com Silas na prisão e veio o terremoto, exatamente. ok, ele não fugiu.
E ficou toda a gente perplexa. Então, mas atenção com os presos e tal. Nós estamos aqui, nós não fugimos, não. E isso foi fazer com que o carcereiro se convertesse. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Está a ver? Tal e qual. É extraordinário. Yeah. E é isso, tu estás a falar no plano empresarial, mas isto aplica-se, acho eu, a todas as áreas da nossa vida, que é o tal encontro, o tal choque frontal com a palavra, alguém que realmente nasceu de novo e se converteu, e depois o entusiasmo. Isso faz todo. Porque, estávamos aqui a falar ainda em off, se me perguntares assim, já tiveste, ou todos nós aqui, já tiveste vontade de desistir? Quase todas as semanas, ou se calhar quase todos os dias. Quantas vezes não me apeteceu desistir do trabalho? Era todos os dias, às vezes nem tinha chegado ao trabalho, já não me estava a apetecer desistir. Mas não é isso que me move. O que me move são outras coisas. Tu estás a dizer, há coisas que estão lá dentro do nosso coração e que são... Ninguém pode demover isso do nosso coração. Entrando aí um bocadinho nesse tema do desistir, eu gostava de fazer aqui uma pergunta ao João, que é, ou seja, dentro destes, ou seja, já disse que a sua empresa tem 50 anos de história, né? Mas mais ou menos, vamos dizer, 25 anos, talvez, quem que trabalha na empresa, ou se calhar um pouco mais. Eu trabalho praticamente desde que te idade para trabalhar. 9 anos, 10 anos. Pronto, ou seja, vamos meter aqui... A série há 30 anos. Pronto, nestes 30 anos, como já disse, já teve várias oportunidades ou para desistir, ou várias vezes que teve vontade de desistir. E a minha pergunta é, o que é que fez não... O que é que lhe fez não desistir? Olha, ter uma estrutura enorme, debaixo da minha responsabilidade, não é? Não, mas eu também não tive assim momentos tão... Os momentos foram quase todos positivos. Bons, sim. Okay? Nos últimos 3 anos é que a coisa descambou um bocado. Sim. E lá para trás também houve um ano ou 2 ou 3. Mas às vezes, eu digo isto porque às vezes não é só ser, mesmo às vezes em anos positivos, não é? Sim. É tanta burocracia, tanta responsabilidade que às vezes, será que vale a pena isto tudo, não é? Às vezes a gente pensa isso, mas o facto de ter, para já é a minha vida, não é? A empresa, sempre lá trabalhei e sempre tive sucesso lá, tirando este ato deste tempo, mas era o que o meu pai costumava dizer, lá vem de trás quem ajuda. Okay? Ou seja, a estrutura que está montada, tudo o que está montado, o tipo de cliente, os colaboradores, toda a estrutura, ajuda-nos a não desistir. Claro que nós de vez em quando temos as nossas recaídas, mas isto é impossível em tudo. Casamento. Tudo e mais alguma tudo, coisa. Tudo. Não é, isto não há... Mas nós temos que fazer o balanço e temos que ser sensatos, a saber, não... A fase crítica foi esta. Pronto, os últimos 3 anos foi de facto, tem sido a fase mais crítica, que estamos a ultrapassá-la agora. E foi por fatores externos, não foram fatores de gestão minha. Vocês não podem controlar. Que eu não controlo. Eu não controlo determinado tipo de coisas que eu não controlo. Aquilo que eu controlo, aquilo que eu consegui controlar durante estes anos todos, eu controlei e fiz com que as coisas acontecessem sempre. Quando digo eu, digo a equipa toda que trabalha comigo. Claro. Ainda somos alguns. Mas vontade de desistir, assim dizer vou-me embora, não. A não ser, coisas que passam pela nossa cabeça, mas recentes, que também não vai acontecer, é evidente. Também não vai acontecer. Mas lá está, capacidade, muita resiliência. E eu trabalho desde os 9 anos. Desde os 9 anos que os meus pais me puseram a trabalhar, também foi algum exagero, mas era a fruta da época. Hoje não poderia, não é? Mas a verdade é que marcou positivamente, no sentido em que deu traquejo, deu aquela, como é que é dizer, deu estrutura de pessoa. Aquela tarimba, não é? Aquela tarimba para saber, posso brincar, mas também tenho que trabalhar. Estou a estudar. Responsabilidade, não é? Mas sempre tive responsabilidade, quer dizer, desde os 18 anos, que tenho carta, mal fiz os 18 anos. Carta de condução. E comecei logo com uma carrinha na mão, a trabalhar. É assim, isto dá um traquejo muito grande, não é assim que uma pessoa vai desistir depois só por dar cá aquela palha, porque a pessoa está muito bem, e depois também ganha-se dinheiro. É assim, o ganhar dinheiro faz toda a diferença. O ganhar dinheiro, tens a estrutura montada, tens tudo feito, vai-se conquistando coisas, depois quando a coisa descamba um bocadinho vais desistir. Não vou. Não é assim. Exatamente. Ajudei? Claro que sim. Eu queria perguntar que papel, nesse momento de
vamos dizer, mais Oscilação. vulnerabilidade. Que papel é que a sua família teve, teve ou tem, né? Não sei se já ultrapassou, mas que papel é que a família tem nesse momento? A esposa e as filhas de apoio, pronto, ultimamente a minha esposa tem estado comigo lá na empresa também. As filhas estão a estudar, mas é de apoio de Suporte, de suporte, exatamente. Mas claro, acima está Com certeza, o grande Senhor Jesus, que esse exatamente. é o nosso maior suporte, sem dúvida. Não, sabes que eu tenho um amigo uma pessoa que já fez alguns trabalhos aqui na minha casa. Ele é moldavo, é um profissional de excelência mesmo, de excelência. Pá, não tem universidade, não tem muitos estudos, mas ele a trabalhar, o trabalho braçal, pá, é um profissional faz tudo bem feito, leva tudo ao detalhe. E depois tem uma coisa, isto é só um exemplo, porque sobre algo que ele falou comigo, que eu achei bastante interessante, que ele tem uma coisa que é assim, ele nunca me disse que vou e depois não vou. Ele disse, eu não posso, eu não vou, agora não dá, falamos depois. É sempre assim que ele trabalha comigo. Agora não tem, pronto, fez aí algumas coisas na minha casa. Mas quando ele diz que vem, ele diz, Sr. Otávio, eu estou aí às 8 da manhã ou às 7, ele estava lá. Nunca falhou, nunca. E eu considero, não sou empresário, mas sou empregado, e eu considero que esse valor, o valor do compromisso, né? O valor da palavra, da pessoa dizer que vai estar, seja empregado, ou seja patrão, seja quem for, não é? Eu acho que isso não pode ser perdido. Não pode ser perdido. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, e tal, os meus filhos só querem os computadores. Pronto, agora vai tudo para aí, os computadores, não sei o quê. E ele disse, mas Sr. Otávio, quem é que vai fazer a cadeira para o homem sentar no computador? E esse homem que está sentado no computador depois vai ter que ir à casa de banho. Quem é que vai meter a sanita onde ele vai sentar? Quem é que vai ligar o autocolismo e a torneira que ele vai usar? E ele disse-me, olha, se você pudesse aos seus filhos, agarrem-se aquilo que nós chamávamos antigamente um ofício. Aprendam um ofício. Eu não estou a dizer para as pessoas seguirem o meu conselho, mas eu achei bastante interessante aquilo, porque ele diz que uma pessoa que sabe um ofício, que saiba ser um bom eletricista, um bom canalizador, temos aqui um excelente eletricista, um bom canalizador, um bom pedreiro, ele disse, Otávio, eu não consigo, eu tenho tanto trabalho, que eu não consigo dar vazão, eu dou trabalho aos meus amigos, porque os pedidos são tantos, porque esse tipo de coisas sempre vão existir, não é? Os computadores também, mas acho que me estou a explicar. É um bocado mais funerárias. Epá, quer se goste, quer não é? A funerária sempre vai existir e sempre vai ser preciso haver funerária. Eu estou a dizer isto porque a minha mulher tem um primo que tem uma funerária. Mas esta é que é a verdade. E às vezes a malta mais nova, vai muito nas tendências. Isto digo eu. Às vezes havia assim uma oportunidade para alguém, não os meus filhos, mas alguém aprender uma profissão, por exemplo, carpinteiro. Alguém que dava uma oportunidade para a pessoa aprender aquele ofício, trabalhar madeiras e não sei o quê. E aquilo podia ser a salvação do futuro de certas pessoas. Mas hoje a malta gosta muito das tecnologias e tal, e não sei o quê. Mas esta vertente aqui do trabalho braçal, que ninguém gosta, né? Andar com as mãos na massa, a mexer em cimento, andar a subir andaimes. Mas esse tipo de trabalho é um trabalho que começa a escassear. E há pouca mão de obra. E boa mão de obra. Há pouca. Não achas? O que é que achas? Não, acho que sim. Acho que sim. Ainda há bocado, por acaso, estava a ouvir alguém, creio que foi o Bill Gates, que falou que daqui a 10 anos a inteligência artificial vai substituir os computadores e a maior parte das coisas que há por aí. Pois, não vai substituir isso que estás a dizer. Portanto, o banquinho vai ser de madeira, alguém vai ter que o fazer. As funerárias, não há como a inteligência artificial substituir. Não. Quer dizer, vai sempre haver como. Se bem que a tendência vai ser cada vez menos o trabalho braçal. Esta é uma evidência. O trabalho braçal vai ser a pouco e pouco substituído, não é? Pelas máquinas. Pelas máquinas. Mas há coisas que são insubstituíveis. Sim.
Há coisas simples como estas que estamos a falar, mas sei lá, há muita coisa já robotizada e isto vai ser aperfeiçoado grandemente. Sim, com o passar na do medicina tempo. também, não é? Também. Já há também. aí hospitais que já... Pá, eu, muito sinceramente, eu vi há uns dias atrás alguém a ser operada aos olhos por um robô. Pá, eu não meti lá os meus olhinhos, desculpem lá. Epá, eu não meti aos meus. Vi essa máquina. Sim, Ele no computador a Mas, dar as diretrizes e a máquina... Pá. Mas, Otávio, por exemplo, temos uma empresa portuguesa que já constrói casas, ou seja, já vai um pouco para além do que é a casa modular em si, ou seja, a casa é toda feita, mesmo sistema elétrico, sistema de canalização, toda em fábrica e é montada no lugar. Mas Sei. alguém tem que a montar, não é? Alguém tem que a montar, mas isso pode ser robotizado também. Também? Claro, tudo pode ser Pouco e robotizado. pouco as coisas vão sendo Mas isso tem custo. Quer dizer, tem Só vai haver uma coisa que não pode ser robotizada, não é? Que é quem faz a manutenção aos robôs. Pois. Não pode ser um robô. a manter Sim, mas outro isso robô. é aquela pescadinha de rabo na boca, né? Há sempre, se estragarem as duas, há sempre alguém que tem que arranjar. Ou então vai ter que ser um rolo infinito de máquinas para se arranjarem umas às outras. Isto vai ser um grande problema no futuro, apesar de tudo. Sim. Apesar de ter que haver sempre trabalho braçal, ele vai sendo a pouco e pouco diminuído. Diminuído. Isso não há grande dúvida. E basta nós vermos o que era a vida há 50 anos atrás, 60, 70, que nós tínhamos mais de 70%, 80% da população portuguesa a trabalhar na agricultura. E qual é a percentagem que temos hoje? Exatamente. Temos pouquíssima. Mesmo na questão da condução dos carros, não é? Já há carros que são autónomos. Exatamente. Não é? A pessoa entra lá para dentro. Isto vai ao encontro daquilo que a Bíblia diz, não é? Que nós vamos ter cada vez mais a tecnologia a desenvolver-se, a ciência por cada vez fora, mais e está desenvolvida. Está a ganhar a ganhar. Está a ganhar e sabes o que eu acho? Achamos todos que foi galopante, não é? Desde que a internet surgiu, quase todos os meses há uma novidade. Agora já não sei o quê, já estão a fazer isto, qualquer coisa totalmente inovadora e que nós pensávamos que não podia acontecer. E acontece. Então, desde a Revolução Industrial. Então, quantos anos houve antes da Revolução Industrial? Quantos anos? Quantos milhares e milhares de anos? Em que nada mexia. Nada mexia. Tudo braçal. Tudo braçal. A partir do momento em que é inventado o motor de combustão, as coisas começam a andar ali para a frente, não é? As fábricas a montarem-se, os comboios a fazerem-se, os automóveis a pouco e pouco, rudimentarmente. As grandes e depois, cirurgias. Exato. E ver como estamos hoje. 200 e picos anos depois. É verdade. 300 anos, nem tanto. Nós também podemos pensar isso assim para a invenção da roda, não é? Sim. Ou seja, a civilização andou muitos anos para a frente com a invenção da roda. Sem dúvida. Só de pensar que para fazer um percurso de poucos quilómetros demoravam dias e com a roda Sim. demoravam um dia. Pois. Mas com a roda hoje, a roda... Exato. Antigamente era a roda Exato. do cavalo, não é? Exato. É verdade. Já que estás a falar da roda, deixa-me só dar aqui uma dica. A maior invenção, não digo de sempre, mas das grandes invenções não foi a roda, foi o parafuso. Esta não sabias. Mas é verdade. Mas quando vocês estavam aí a falar da questão das intempéries que vêm a todos nós, não é? O Senhor Jesus já há 2000 anos atrás ele tinha falado que é aquela ilustração, aquela parábola que ele diz que há duas casas, não é? Uma casa que é construída na areia e há uma casa que é construída na rocha, não é? E nós nunca podemos esquecer esse ensino, embora fosse um ensino remoto, não é tecnológico, mas ele continua. É isto que eu acho tremendo na palavra de Deus. É o que ele disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras nunca vão passar. Ele não diz que a casa que foi construída na rocha não vai levar com ventos e chuva. Ele diz que os ventos vão soprar para ambas, mas há uma que fica inabalável, que é aquela que está alicerçada na rocha, não é? Eu trabalhei 21 anos numa empresa de construção e fazíamos muitas obras, até obras marítimas, em que era necessário colocar a estacaria, barretas. Barrente é tipo uma estrutura em betão que entra para a terra, areia, não é? 20, 30 metros de profundidade, a meter betão com armaduras e tudo isso, por via de criar essa estabilidade, não é?
E às vezes não, no meio do mar, fazendo-se cadeiras e tudo isso. E eu lembrava-me sempre desta passagem, desta referência do Senhor, que é necessário uma base, é necessário ter um fundamento sólido, não é? Porque neste caso nem havia forma de construir, não havia hipótese, não é? Tu não podes construir um edifício com 30 andares ou sei lá, seja o que for, numa base de areia, não é? Não há hipótese. E nós temos que transportar, é o que eu acho, não é? Nós temos que transportar isso para a nossa própria vida, para a nossa própria empresa, para o nosso casamento, para o futuro dos nossos filhos, que é essa base, essa estacaria, esse fundamento que vai nos aguentar. Por exemplo, temos o exemplo do Japão, não é? Agora já estamos aqui noutra vertente, o exemplo do Japão. O Japão é o país no mundo mais bem preparado para terremotos, porque eles lidam com aquilo não digo todos os dias, mas há sempre ali movimento das placas e não sei o quê. Então, os edifícios, tudo é construído já a pensar naquelas situações. Eles não estão se um dia, como aqui, né? Aqui tremeu e umas coisitas, a malta, não sei o quê, é o fim do mundo e não sei o quê. Pronto, tivemos o terremoto de Lisboa, que foi algo também tremendo. Mas pronto, isto para dizer que nós temos que ter esse fundamento, né? E tu estás a explicar isso, né? Tu passaste por momentos não tão bons, mas nessas alturas está lá o fundamento que é a fé, não é? Como a palavra de Deus também diz que Cristo é a âncora da nossa fé, é a âncora da nossa alma, porque nós sabemos que é inabalável, não é? Como é que eu sei que é âncora? Como é que eu sei como é que nós sabemos que vai ser o alicerce da nossa vida? Porque é inabalável. Ele não muda, não é? Essa é que é a nossa grande certeza, não é? Que, embora a gente não veja, nós sabemos que ele é inabalável. E não muda, é imutável, não é? As coisas mudam. Tu amanhã vais abrir não lês jornais, já ninguém lê jornais de papel, mas a todos os dias há necessidade de colocar notícias atuais, novas, não é? Mas no caso do Senhor Jesus e da Palavra de Deus, não. As notícias são atualizadíssimas. Já estão muito à frente, não é? É verdade. Ainda estavas a falar sobre o alicerce. Nós, quando vemos uma casa a ser construída, de novo, nós podemos, por vezes passamos, não é? Passamos e vemos, estão a fazer aqui uma fundação. Sei qualquer coisa aqui, vai sair daqui uma casa. E aquilo demora. Põe a fundação toda, põe não sei o quê. E de repente, quando dás conta, está a casa feita. É isso mesmo. Não é? O tempo mesmo que demorou a fazer a fundação, para quê? Para depois levar um prédio de 10 andares ou de 15 andares. Que faz no instante. Agora faz no instante. Mas o que demorou foi fazer a fundação. Tremendo. Não é? Tremendo. Porquê? Porque aquilo tem que aguentar com os 10 andares em cima, ou os 15, ou o que tiver que ser, não é? E tu não vês. E tu não vês nada. Só vês o tempo a passar. Não passas ali, vês os tapumes. Está na mesma. Esta malta não faz nada. Não faz nada. Não é bem assim. E está tudo a furar o chão e a meter betão lá para baixo. É verdade. É tremendo. E uns bons metros para baixo. Sim. Há estacas nessas situações que eu estou a falar. Uma delas é ali em São João da Talha, Valor Sul. Eu estive lá desde o primeiro momento. E é o que tu estás a dizer. A questão da estacaria ali era fundamental, porque o terreno tinha características que não havia outra hipótese. Barrentas, se calhar. Barrento, muito barrento. E eu não diria milhares, mas foram centenas de estacas. Centenas. E é o que tu estás a dizer. A malta passou 6, 7 meses, 8, às vezes mais tempo, e aquilo não sai do chão. Tu não sais do chão. Então, mas esta malta não anda para a frente. E tu estás a trazer esse exemplo tremendo, porque muitas vezes é isso que acontece, que o Senhor está a fazer na nossa vida. Então, mas Ele não floresce. Então, mas não há. Então, onde é que estão os frutos? Onde é que está? Então, onde é que está essa tanta oração? E estamos a construir para baixo. Estamos a construir as raízes. É como as plantas. Claro. A planta, antes de subir, ela tem que ir para a terra, tem que se fundamentar no chão.
não Exatamente. é? E é real. Isso é, pá, agora trouxeste esse exemplo e isso é real. Não lembrei, porque de facto Bem é real. uma evidência. A gente... Agora há menos construção que eu queria, não é? É verdade. Mas via-se muito isso. Passavas, vias Passavas os e vias aquele tapumes, imenso tempo ali e não... caminhões a entrar e a sair, Com areia. com areia, com botão. Mas para onde é que vai o botão? A malta vai a passar, para onde é que vai o botão? Eu só vejo caminhões de botão a entrar E não vês nada. e não vês nada. Não vês uma Nada. única laje. E de repente, se tiveste 3 meses sem passar lá, quando vês está aquilo feito. Exatamente. E houve os meus colegas, engenheiros e encarregados, principalmente os encarregados que estão naquela frente de trabalho, não é? Eles todos, o planeamento não é? Era feito diariamente, não era feito, mas era controlado, não é? E eles todos diziam a mesma coisa: gente, temos de sair do chão. Porque depois vinham aqueles temporais e dias consecutivos a chover, as máquinas, e aquilo era uma dificuldade. E é isso que tu estás a dizer. Eles diziam: no dia que a gente sair do chão, ninguém nos agarra. Pois. Ninguém nos agarra. E às vezes, muitas vezes, eu não diria às vezes, muitas vezes nós queremos edificar para ser visto, para mostrar que temos obra. Bora, vamos levantar aqui piso e laje, vamos meter laje. E esquecemos o fundamento. Mas o fundamento é que nos traz essa estabilidade. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E no caso das empresas... No caso das empresas, por maioria de caso da razão. tua, né? Por maioria de razão. Porque uma empresa precisa de capital, precisa de ter um projeto de negócio, precisa ter uma visão, não é? Isto são as coisas básicas. E depois tem que ter... Quem está à frente, ou o mentor da coisa, tem que ter todas estas características que falámos. Ambição, Achas que tem que resiliência. Tem que perceber. Por exemplo, no sentido, o músico, ele sabe do que está a falar quando toca. Ou melhor, ele sabe do assunto, não é? Eu diria, uma pessoa, por exemplo, que não percebe nada de pesca, ou que nem sequer gosta de pesca e aventura-se porque teve um sonho qualquer, ou porque alguém falou com ele, e tal, agora vamos comprar umas traineiras, e pronto, entrar no ramo da pesca. Mas é alguém que não domina aquilo, é alguém que nunca fez um estudo de mercado, mas é crente. Estás a entender? O que é que tu dirias? E não tem nada. Não, há coisas que são... Ela está. Há coisas que não é por ser crente. Exatamente. Não é por ser crente. O homem que quer fazer isso, mesmo sendo crente, ele vai ter que passar tem que passar os passos todos. Exatamente. Que os não crentes também passam. Porque há coisas que é para todos nós. Ele quer ser empresário, ok? O crente a bênção de Deus só desce se ele fizer aquilo que tem que fazer. Ok? É porque Deus também abençoa aquele que não é crente. Aquele que também prospera. Ele também prospera. O homem de traineira que é crente e o homem da traineira que não é crente. Se o homem da traineira fizer o que tem que fazer não sendo crente, também vai ser próspero. É verdade. Não vai ter outras coisas. Mas porquê? Porque ele cumpriu princípios. Ele foi ambicioso, ele estudou um negócio, ele muniu-se de gente como deve ser, ele foi sério, ele tem um projeto sério, então ele vai ser abençoado. Porque é assim. Deus funciona assim. É uma lei, não é? É uma lei. É uma lei. E o crente, por maioria de razão, vai ter outro tipo, vai ter que dar os mesmos passos, não é? Porque nós estamos a falar de vida secular. E na vida secular nós não podemos deixar para trás aquilo que temos que fazer. Ok? Se fizermos bem feito, Deus vai pôr a sua bênção. Há coisas que são naturais. Deus fez as coisas de um modo, embora seja tudo espiritual. É como a gravidade. Tudo espiritual, as coisas têm a sua... são naturais também. Se fizeres certo, vai correr bem. Se fizeres errado, se fizeres asneira, vai correr mal. Mas há outros fatores que influenciam aqui que nós não dominamos, como é o exemplo que eu dei aqui sobre a pandemia, sobre outras situações, sei lá, a guerra, pode vir um terremoto, pode vir um problema grave. Alguém que trabalha na agricultura pode ter uma peste que lhe dá cabo da cultura toda. Sim, e essas coisas acontecem, não é? E é para o crente e para o descrente. Não é? É para o crente e para o descrente. Agora, há princípios de Deus que são para toda a gente. Estão estabelecidos, não é? Há princípios de Deus que são para toda a gente. Quem se alinhar com aquele princípio, exatamente, vai prosperar. Não é? Até porque há muita gente que fala, e tal, os ímpios prosperam. Porquê? Porque por cumprir princípios. O ímpio não prospera se não cumprir princípios. Então é aldrabão e um dia vai ser apanhado. Ok? Mas o ímpio que prospera
E os 10 mais ricos do mundo, acho que nenhum deles é crente, se é a primeira hipótese. Acho que se houver um ou dois... O Bill Gates nunca fez um curso bíblico, por exemplo. É assim, eles são... O que é que eles fizeram? Eles cumpriram princípios milenares. Cumpriram princípios. Estudaram, trabalharam, foram atrás daquilo que eles queriam, muniram-se de gente, trabalharam com um network importante, valioso, que os alavancou. Ok. É assim que as coisas acontecem. Sendo crente ou não sendo crente. Porque estes princípios milenares, que são de Deus, são para o crente e para o descrente. E há coisas que muita gente não percebe isto. Continua que eu vou puxar aqui um versículo que vai falar sobre. Há muita gente que não entende isto. Mas isto podia ser muito mais explicado, muitas vezes, quer nas igrejas, quer em determinado tipo de contextos. Porque princípios são princípios. Princípios que o próprio Deus estabeleceu, não é? Exatamente. Eu ia puxar aqui este versículo que eu acho muito interessante, que o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 16:8, ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes nos seus negócios que os filhos da luz. Isto não sou eu que estou a dizer, e muitos irmãos que estão a ouvir sabem o que eu estou a falar. Isto é Jesus a falar. O próprio Jesus a dizer que os filhos das trevas, que correm, como tu estás a dizer, atrás das coisas, são mais diligentes que os filhos da luz. Não é? Ele não está a dizer que eles são melhores do que nós. Ele está a dizer é que eles, nos seus negócios, nas coisas que eles fazem, por exemplo, agora não vamos aqui extrapolar o assunto, mas, por exemplo, estavas a falar dos maus da fita, não é? Os ímpios, por exemplo, os traficantes, aqueles que fazem tráfico de drogas e armas e não sei o quê. Ou seja, eles acabam por são criminosos, entram em campos que não deveriam estar a operar, mas eles, no entanto, dentro daquele negócio, eles são altamente diligentes, são altamente organizados, são altamente pujantes. Eles não ficam em casa à espera que o negócio se monte. Não. Eles matam, sei lá o que é que eles são capazes de fazer por causa daquilo. Diligentes, no sentido maligno, evidentemente, reprovável. Mas têm lá boas características. Exatamente. Claro que se fossem conduzidas no bom caminho seria melhor, não é? Mas não deixam de ser. São coisas que Deus pôs, nós fomos feitos com esta criação também. Não é? Características. Estas características e depois podemos aperfeiçoá-las ou não. Exatamente. Não é? Ou ir para o caminho errado ou ir para o caminho certo. Desculpa eu dizer isto outra vez, mas eu considero, falo por mim, eu nunca fui um homem de negócios, mas às vezes, na maioria de alguns casos que eu conheci, esses critérios que tu falas, que os ímpios carregam, às vezes são desvalorizados em detrimento da chamada bênção. A bênção de Abraão é minha, as bênçãos de Abraão são minhas, e depois não passa daquilo, é só daquilo. Vou falar positivo, vou falar palavras, colocam os pés, todo o lugar onde a planta do meu pé pisar, o Senhor já me deu e não sei o quê, pronto. Mas depois já não tem esta diligência, não tem estes critérios que são fundamentais. Eu não duvido nada que Deus realmente que dê, sim, sem dúvida. E vamos lá ver, nós como crentes somos, digamos assim, temos informação privilegiada que eles não têm. Não tem que eles não querem. Também não querem estudar a Bíblia e não. Mas nós, ou seja, nós temos tudo, de alguma forma, a nosso favor. A nosso favor. Não é? Já temos as características que Deus incutiu em nós, podemos melhorá-las e depois temos a benção dele se formos zelosos e se formos fiéis. É verdade. Portanto, tem é só vantagem. Agora não vai correr tudo certo sempre. Não vai correr sempre tudo bem. Tudo bem. Não é? Sem problemas. Sem problemas. Voltando um bocadinho a esse versículo perdão, que leste, eu sempre olhei para esse versículo e sempre vi por este ponto de vista. Ou seja, que os filhos das trevas, eles também têm nas suas mãos ferramentas que à partida nós eticamente não podemos usar, como a mentira, a serem desonestos, a falta de palavra, não é? Porque, ou seja, um empresário, se for cristão, à partida
vai tentar não faltar à palavra com fornecedores ou com empregados. E um filho das trevas, para ele, muitas vezes isso Vale tudo. vale tudo para chegar, sim, para é chegar, verdade. para chegar a ou seja onde for que ele queira chegar. Não, é? Não sente esse remorso de fazer essas Fazer mais coisas. que não Ou devia seja, estar a fazer, não é? pronto, Sim, claro. mas aqui, eu agora puxei aqui outra versão, diz que o senhor está a falar do mordomo injusto, depois ele diz, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, ou seja, são mais assertivos, são mais cutilantes nos seus negócios, não é? Eu farto-me de falar isto com a minha mulher porque também tem a ver com isso que ele acabou de dizer. Há determinadas coisas que eu não poderia entrar, não é? Estava a falar do exemplo de instrutor. Agora não, as coisas mudaram. Mas não dá para entrar, percebes? Naquele contexto que o meu pai vivia, não dava, percebes? Um crente não pode estar a fazer chamadas para marcar encontros e para fazer pagamentos e não sei o quê. A mesma coisa, se for inspetor, aqueles inspectores que fazem inspeções aos carros, não é? Não estou a dizer nada, não estou a afirmar nada, não é? Mas a gente ouve conversas. Vai aqui, vai ali, não sei o quê, não sei o que mais. Se o crente está lá, não é? Como é que vai funcionar? Não é? Como é que a coisa vai funcionar? Vamos só dizer uma coisa relativamente ao que ele disse sobre a parte dos ímpios, que por vezes fazem coisas menos... é assim, se nós trabalharmos, se for empresas a nível macro, é mais complicado. Porque rapidamente se sabe. Isto para querem descrédito é assim. Um instante. É no instante. Quando estamos a falar de coisas pequenas, médias, pequenininhas, não sei o que Mercearia, mais, né? coisa, pronto. Agora, se for a um nível macro, a coisa tem que ser muito séria. Tem que ser muito séria. Eu estou a falar de grandes grupos económicos. A coisa tem que ser... É porque se há imagina que há negócios sujos, que há não sei o que mais, rapidamente esse gestor, ou essa pessoa, ou essa empresa entra em descrédito e depois é o fim, não é? É queimada. Aliás, muito pouco nós temos ouvido que aconteça, pelo menos aqui em Portugal, porque as pessoas são sérias, as pessoas perceberam que têm que jogar o jogo correto. Sim, mas nessa parte... Isto não é linear também. Sim, mas eu concordo contigo. Onde me estava a referir não é tanto, ou seja, no processo em si da empresa, no funcionamento diário da empresa, mas muitas vezes é a criação, ou seja, muitas vezes as empresas podem ser financiadas com um dinheiro que não é bem limpo, ou seja, ou obteram um crédito mais facilmente por uma conexão a alguém. Não sei se... não sei. É um campo muito, muito vasto, não é? Pois, não... É assim, o que eu sei é que a nível macro, que é mais ou menos aquilo mais que eu me estou mais por dentro. É aquele que tu estás inserido. As pessoas têm que haver uma seriedade total. Aquilo que tu vais fazer o pagamento ao dia X, tu tens que ter o contrato todo direitinho no dia Y, ou se não tens que ligar para a pessoa e dizer passa-se assim, tal dia, não sei o quê. Tem que haver seriedade. Quer dizer, ao fim e ao cabo, é assim que as coisas funcionam. Muito mais em ramos competitivos, não é? Sim. Tem que eu há uns tempos atrás vi um filme que, não sei se vocês viram, mas a mim impactou-me bastante. A história do João Nabeiro, da Delta Cafés. Aquela história desde ele como miúdo, a história dele, o percurso, não estou a dizer que ele... O neto do fundador. Sim. Todo aquele percurso, o contrabando, que eles levavam o café para a Espanha, não é? Passavam... Aquilo está giro, está muito bem feito e não sei o quê. Não estou a dizer que a pessoa não terá cometido erros. Com certeza. Ou não terá... Ok, mas ele era contrabandista. Mas naquela altura... pronto. Mas o que é certo, ele tinha uma característica... Tinha várias, mas uma das características dele não era tanto... O forte dele não era nem os estudos. E há vários empresários muito conhecidos que não têm a característica da carteira profissional, se calhar mais... Não estou a dizer que é bom ser assim, não é? Sim. Eu conheço, de ouvir falar aqui na minha zona, por exemplo, o João Nabeiro é um exemplo, o Sousa Sintra é outro exemplo. Aqui na nossa zona, o dono da Margem Sul, atenção, António Xavier de Lima, construtor da Quinta do Conde. Um construtor, não é só Quinta do Conde, ele era dono até ao Cais Pichel. Sesimbra era dele, Quinta do Conde, Fernão Ferro, Seixal,
toda aquela zona, os terrenos, era tudo dele. E um homem que não sabia assinar. Não sabia assinar o nome. Ter visão. No tempo certo. Uma Estás a pessoa com perceber? visão. Estás a perceber? Há um ditado português que diz: em terra de cegos, quem tem olho é rei. Pronto, e foi uma questão de oportunidade. Ele, durante aqueles dezenas de anos, o senhor conseguiu. E depois é assim, tudo ajuda. Tudo ajuda porque depois os poderes públicos também ajudaram. Quem é que construía? A O época. Sr. Xavier de Lima. Pronto. Então vamos dar a licença, ou seja lá o que for, para construir. E quem é que constrói mais? O Sr. Xavier de Lima. Pronto. E foi assim que as coisas aconteceram. Pá, aliás, eu lembro-me, nunca vi, porque era miúdo, mas os empregados dele andavam todos de Mercedes. Todos. E atenção, não é como agora, que há Mercedes por todo lado. Antigamente não havia assim tantos Mercedes. Todos os empregados, pá, é o que dizem, não sei. Andava tudo bem calçado. Não havia... E lá está. É a ambição, é a visão, não é? Sim. Pessoas que vêm mais à frente. Já falámos aqui uma vez do Steve Jobs, por exemplo, não é? Tu dizias que era parceiro do Bill Gates, não é? Ou que as ideias que o Bill Gates depois desenvolveu O Bill Gates era estagiário do Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs foi o grande crânio daquilo, não é? Pois, eu não estou na tua pele, nem percebo, mas considero a ambição muito importante. Tudo isso que tu disseste é muito importante, mas a pessoa tem que ter ali dentro dela qualquer coisa, que eu acredito também que é colocar, é como um dom. Às vezes as pessoas falam, os dons, e tu disseste logo no início da tua conversa, da nossa conversa, tu disseste que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva rega o terreno do ímpio e do assassino. Como é que é possível? O nosso Deus é tão bom. Não é? É tremendo. Quando nós pensamos nisso, é tremendo. Que Deus rega com a sua chuva, com aquilo que Ele fez, o oxigênio que nós respiramos. Claro. O homem que está lá na cela da prisão que matou não sei quantas pessoas, ele está a respirar o ar que Deus criou. Não é? Pá, e essas pessoas, no âmbito, por exemplo, artístico e tantos outros, não é? Eles são ímpios, tantos artistas, tantos cantores, com dons tremendos. Mas quem é que às vezes a malta, no meio cristão, não é? Eu que sou músico, ou que fui músico, a malta tem um bocado, tal, o diabo, tal, o anjo, o querubim ungido de Deus, que tinha o ministério da música. Isso para já não vem a lado nenhum. Isso é já a primeira. Não vem com o detalhe, mas pronto, eu não quero entrar em polémicas. Mas afinal, quem é que criou a música? Foi o querubim? Não. Foi o querubim limitava-se a tanger a sua harpa, exatamente. Por aí, não é? Mas quem é o criador da música? A malta às vezes, eu próprio entrei nisso, temos este discurso, tal, o diabo e tal, ele é que domina a questão da música e tem interferência, não sei o quê. Mas quem é que criou a música? Foi Deus. Deus é que é o criador. O diabo não cria nada. Mas a música tem o condão de ser algo tão especial, não é? A música é algo muito especial, que o diabo de facto quer usar para... Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Destruir. E tem conseguido. Tem conseguido fazer muita coisa. Porque a música não é qualquer um que consegue chegar lá acima, nesta área. Debaixo da proteção de Deus, debaixo da unção de Deus. Tem que haver aqui uma simbiose muito grande, não é? É muito sensível, porque mexe com coisas que outras áreas não mexem. Exato. A fama. Daí o perigo. O perigo da fama, o dinheiro, o protagonismo, sexo. Eu conheci muita gente. Complicado. Por onde passei, ligada à música, na igreja, e que se deixaram fascinar com o mundo. E perderam-se. Não há hipótese. É porque se as coisas não estão bem, lá está. A tal história estou aqui, estou bem agarrado. Eu vou tocar, até vou fazer umas coisas, mas eu não saio daqui. Eu não me vou perder. Eu até posso tocar, até posso... Sim, ser um profissional, não é? Posso ser um profissional, mas eu não me vou perder. Estou bem na rocha. E isto é muito difícil. E é muito fácil a pessoa
Sim, sim, sim. Porque as luzes da ribalta são Mexe com muita a coisa. com a nossa, não diria essência, com a nossa estrutura. Mexe. Porque mexe com coisas muito sensíveis, percebes? Porque às tantas pode haver ali qualquer coisa escondida de, não diria promoção, mas querer aparecer, querer ter protagonismo. São várias coisas juntas. Exatamente. É a fama, é o dinheiro, é a luz da ribalta, é o querer-se. E depois é muito fácil, a futilidade, a facilidade com que a coisa que poderia ser uma coisa natural ou normal se torna fútil, é um perigo tremendo. Fútil no sentido em que a pessoa sai do centro da vontade de Deus. Isto é terrível, mas é verdade. Porque é muito fácil. E essas pessoas, eu considero sempre que essas pessoas estão enganadas, simplesmente foram enganadas. Porque lá está, ninguém pode dizer, eu não sou enganado. Nenhum de nós pode, lá está, se desviar, sair do trilho, está-se a colocar em maus terrenos. Mas tu conheces muitas pessoas, eu também conheço várias, que não só na música, mas em várias áreas que... porque o inimigo também, o diabo, não é? Convém dizer o nome. Já agora. Mas o inimigo também conhece as fraquezas de algumas pessoas, né? E sabe que aquela situação, colocar a pessoa numa determinada posição, vai mexer com a pessoa, não é? E aí é que está o perigo, não é? O perigo da pessoa perder o norte. E nós temos muito bons valores no nosso mundo evangélico, temos muito bons valores. Durante 40 anos, 50 anos, que me conheço como gente, tenho 60, não é? E conheci muito bons músicos, gente, mas com um dom extraordinário, muito, muito bom. Não ficaria nada atrás dos grandes vedetas internacionais. Gente com muito talento. Quer tocar, quer cantar. Espetáculo. O meio cristão. Aliás, o meio secular, falar de Portugal, está recheado de muitos músicos que vieram da igreja. Sim. Sem dúvida. Muitos. Aliás, no nosso tema tivemos aqui vários convidados sobre música. Se nós estudarmos um bocadinho a história, por exemplo, a história do jazz, que eu estudei um bocadinho, e tudo vem do gospel. Tanto o blues como o jazz descendem do gospel. O gospel é o próprio Elvis, não é? Também foi beber ao gospel. Pronto. Alguma coisa. É uma vertente, não é? É uma vertente. Mas pronto. Oxalá e aqueles que estão a ouvir e a ver, oxalá nunca se deixem seduzir por essas coisas que são meramente temporárias, não é? Completamente temporárias, porque no outro dia estava a falar com uma pessoa também com muito dinheiro, tem muitos bens e não sei o quê, e tem casas de todo lado alugadas, está cheio de dinheiro e tal, e não sei o quê. E eu estava a dizer a ele, um senhor já com alguma idade, disse, amigo, mas você tem isso tudo, mas anteriormente estava a dizer que não consegue dormir, que não sei o quê, anda aí completamente desostinado, já não sabe o que é que há de fazer, e os medicamentos, e isto e aquilo. Disse, amigo, esse dinheiro todo, não é? Não lhe traz a paz que você tanto precisa, você já reparou nisso e tal. E ele ficou assim a olhar para mim, pois, você é capaz de ter razão e tal. O que é que fala você? É bom, claro que é bom ter coisas, ter casas, tudo bem, mas não chega. E deixa-me dizer isto, João Pedro, eu conheço alguns casos, quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus escolhe alguém para fazer algo muito específico, a pessoa pode dar as voltas que quiser à vida, mas ela nunca vai encontrar o propósito fora de Deus. Não vai. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao que estavas a falar sobre o facto de muitas pessoas terem a riqueza e terem a fama no seu coração. Eu creio que foi ontem ou hoje já que eu ouvi na rádio alguém dizer o seguinte, qualquer coisa parecida com isto. Uma pessoa quando ambiciona ou quando quer um bem material qualquer e consegue esse bem, o efeito que esse bem tem na pessoa é efêmero. Ou seja, tu ficas tão contente durante
um determinado período de tempo curtinho. Estamos a falar de dias, uma semana, um mês. E depois essa euforia vai esbatendo, porque tu já tens aquilo. Vai esbatendo até cair completamente. Ou seja, vai ao encontro do que tu estás a dizer. Não é isso que preenche o coração. Não é o bem. Não é a ilusão, seja lá do que for. Só há algo que preenche o coração humano. Que é Deus. Que é o Senhor Jesus. É verdade. Que é a presença dele. Mais nada. Deem umas voltas que quiserem. É verdade. Eu estou sempre a dizer isso. Estamos sempre a falar nisso aqui. É porque isto é interessante. É porque exatamente o que estava a dizer foi o que eu ouvi hoje. E era alguém que não é que estudou, que estuda comportamento humano, que diz, isto durante um tempo a pessoa está ali naquela êxtase porque ganhou aquela coisa e tal, e aquilo vai caindo, depois a pessoa tem a mesma bem, porque aquilo já não lhe faz a menor diferença. É verdade. Eu um dia ou dois atrás vi um vídeo, aqueles vídeos que aparecem e tal, e estava lá um testemunho de uma senhora que estava no leito da morte do fundador do satanismo. Eu não sei agora o nome dele. Ele é que fundou, não sei se aquilo se pode chamar uma religião, mas a religião satânica. Fez o que escreveu até um livro, Bíblia Satânica, uma coisa assim. Foi o fundador daquele movimento. Pronto. E diz que essa senhora, no leito da morte, ele morreu, né? Como é lógico, morreu. E diz que no momento em que ele morre, ele olha assim para cima. Ela diz que isto é inteiramente verdade. Olha assim para cima com uma expressão de pânico e começou a gritar: eu estava enganado, ele enganou-me e morreu. Isto é tremendo. Eu não estou a dizer que isto é exatamente assim. Claro. Mas nós estamos há pouco a falar do diabo, não é? E ele conseguiu me enganar. Não é o nosso assunto aqui, não é? Já estamos aqui a divergir, mas ele conseguiu enganar Eva. E a Eva depois enganou o Adão, foram ambos enganados. Mas eu acho isto bastante interessante porque o Senhor não falou diretamente com Eva. O Senhor falou com Adão. Aqui há grandes estudos que dizem isso, é que a Eva não é bem. Pronto. O Adão é que é o culpado. Pronto. Ele é o culpado. Exatamente. Mas tu vê que o diabo ele não vai falar com o Adão. Exatamente. Rato, não é? Pois. O que é que ele quer logo ali atingir? Quem é que é a procriadora? Não é o Adão. Claro. Quer dizer, o Adão é o procriador, mas de onde é que vêm as gerações seguintes? Não é do Adão, é da Eva. E ele resolve logo ali, entre aspas, o problema. Ele atacou a mulher. Vai por trás, Exatamente. E se ele os conseguiu enganar, estamos a falar num ambiente, não diria celestial, mas aliás, podemos ir mais longe. Ele conseguiu enganar os anjos caídos. Um terço. Não foi no paraíso, no Éden, foi no céu. No céu. Na presença de Deus. Exatamente. Como é que algum de nós pode achar que não pode ser enganado ou que de forma alguma será enganado se não ler a sua Bíblia? Não pode. Seja quem for, e tal, e tenho não sei quantos anos. Não. Esquece. Se nós não tivermos os nossos olhos e o nosso coração na palavra, ninguém pode dizer que não pode ser enganado. Como é que estas lâmpadas funcionam? Tu tens uma ficha ligada, tens um cabo ligado à ficha. Exatamente. E assim tens luz por aqui. Iluminação. Desliga lá, a ver o que é que acontece. Agora não. Dá mau resultado. Quando nós nos desligamos, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de fazer, o que é que vai acontecer? É verdade. Por muito, é com isso que estás a dizer, por muito que nós tenhamos muita experiência e muito traquejo, a pessoa tem que estar ligada. Tem que estar ligada à ficha. E muitas vezes nós não estamos. Nós sabemos que é difícil também estar, não é? Há momentos que são momentos em que há alguma oscilação. É. Em todos nós temos. Mas o segredo é este. É estar ligado à ficha. Ligados sentido figurado. Ligados à videira.
Eu gosto muito dessa o Senhor Jesus dava João aquele 14, 15, João, não é? aquele exemplo, ele dava aqueles exemplos agrícolas porque era o que existia na altura, não é? Exatamente. Agora se calhar falava de computadores ou se calhar falava de tecnologia, mas ele dá o exemplo da videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Ele não disse, eu sou a única videira. Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, há muitas videiras. Ele não diz, eu sou uma verdade. Ou uma das verdades. Não sou a verdade. Pá, já disse isto aqui tantas vezes, mas vem a propósito. Exato. Caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um caminho. Ou... Ok, isso quer dizer que há alternativas, há outras possibilidades. Que não levam a Deus. Que não levam a Deus. E essa é que é a grande questão. A grande questão. Pá, eu gostava de abordar ainda aqui um assuntozinho, assim, de uma maneira ligeira, que eu acho que também é uma área que tu gostas muito, que é a geopolítica, não? Geopolítica? Não, política. Gosto de política, Gostas? geopolítica. Geopolítica. Gosto. Eu também Gosto de tudo um pouco. Eu gosto de ouvir, não percebo muito, Okay. mas gosto de ouvir alguns comentadores que eles opinam sobre a questão da... Como é que as coisas, quer dizer, eles são quase profetas, mas muitas vezes não acertam. Por exemplo, ainda não vi nenhum no passado. Estamos cheios de profetas no YouTube, né? Mas nenhum acertou no Covid. Pois não. Nenhum. As previsões todas no início do ano, vai ser um ano, e era as chaves, a dupla honra e tal, e isto e para aqui, pumba. Caiu uma pandemia, foi tudo apanhado de surpresa, os aviões todos no chão. Pois. Pronto, mas não é esse o termo. Mas eu sei que tu falaste em off, que é um assunto que tu gostas particularmente, a questão da política, e não interessa a cor partidária, isso não interessa falarmos aqui, mas tivemos eleições agora há bem pouco tempo, né? E reparámos que houve uma tendência, houve uma mudança, né? Ainda hoje falava isso com um colega de trabalho, alentejano, e também aqui no distrito de Setúbal, que é o distrito onde nós estamos, né? E também Seixal, que é uma zona muito, historicamente, digamos, um baluarte, né? do Partido Comunista. É verdade, e o sul do país sempre foi assim, não é? E houve agora uma mudança, não é? Eu costumo sempre dizer que isto é a minha opinião. Certo. Pode ir contra a tua, algumas pessoas já estiveram aqui, também não concordaram com o que eu disse. Eu gosto muito do exemplo de Daniel na Babilónia. Claro, é uma exceção, não é? O cativeiro da Babilónia, mas eu voto, e acho que todos nós devemos votar. Aliás, devia ser obrigatório. Também concordo. Toda a gente devia ir votar para haver as coisas serem mais legítimas, né? Toda a gente votar e saber a opinião de todas as pessoas. Pronto. Mas o Daniel, naquela condição, ele nunca, aliás, nem o próprio Senhor Jesus, ele nunca se posicionou. Quando o Pedro vem com aquela... Eu acho que nós devemos posicionar na sociedade, eu concordo. E quem quiser opinar e dizer que é deste ou do outro, eu não sou contra isso. Agora, o que eu sou contra, e eu afirmo isso aqui, é dentro do culto da igreja, ou dentro digamos assim, do momento em que é suposto alguém cultuar a Deus, ou doutrinar a palavra às pessoas, seja o que for, estar a trazer assuntos... dizer que Jesus é de esquerda, ou dizer que Jesus é de direita, isto é verdade. Sim, estou a falar, ou estar a, sei lá, há muita coisa a acontecer, não só em Portugal, mas muita coisa a acontecer, não é? Porque a gente também sabe uma coisa, eu não sou especialista, mas a gente sabe uma coisa, que há muitos políticos que se colam neste caso ao cristianismo, para também angariarem votos. Isso também é uma questão. Não podemos fugir a isso. Né? Os Estados Unidos é um dos exemplos, porque eles sabem que há muitas pessoas que são cristãos e eles colam-se ali, metem a mão em cima da Bíblia e tal, fazem aquela oração e tal.
também já é um bocadinho cultural, digamos assim, porque não já é? fazem O que é que tu achas disso? Qual é a tua... sobre a nossa... Sobre a nossa realidade atual, as coisas mudaram, não é? Isso não, Sim, não há volta as a coisas dar. mudaram. Eu creio que as pessoas cansaram-se de haver dois partidos, Pois. dois grandes partidos. Há muito, vamos lá ver, eu creio que nos últimos 50 anos, mas isto é a minha opinião, nós não conseguimos, em 50 anos de democracia, criar um futuro para os nossos filhos, para os nossos jovens. Ou seja, aquilo que eu consegui criar, que meu pai me ajudou a criar e que muitos pais ajudaram os filhos a conseguir, e não só dos pais, dos próprios filhos também, a saber comprar uma casa cedo, casar cedo, ter um emprego estável cedo. Nós hoje dificilmente temos isso. Ou seja, em 50 anos de democracia não conseguimos fazer com que os nossos jovens hoje possam ter um futuro pelo menos semelhante àquilo que nós tivemos lá Certo. atrás. E as pessoas cansaram-se e pronto, cansaram-se e deixaram de votar nos mesmos de sempre e alternaram. Repara que 1/3 dos nossos jovens licenciados sai de Portugal, não arranja cá emprego, não conseguem comprar casa, não conseguem sair cedo da casa dos pais. E há temos grandes problemas de imigração que não está legal, não é? Exatamente. Nós sabemos isso. E sem entrar por grandes detalhes, eu acho que as pessoas fartaram um bocadinho disso e manifestaram isso na urna, na mesa de voto, não é? Entretanto, também aqueles partidos lá de trás que também deixaram de fazer sentido, porque o mundo mudou, a União Soviética já não existe, toda aquela maneira de pensar antiga de esquerda, não é? Já não deixou de fazer sentido. Caducou. Porque uma coisa era há 100 anos defender os trabalhadores, se calhar com alguma razão, ou há 70, ou há 80, ou há 60, e isso já não faz sentido, porque nós já não temos indústria como tínhamos, não temos nómadas digitais por tudo quanto é lado. Ou seja, a tradução no voto hoje, ou há uma semana e meia atrás, tem a ver com as pessoas terem fartado daquilo que não funciona. Basicamente é isso. Ou deixou de funcionar, ou já não funciona. Funcionou durante algum tempo, não funciona mais. E basicamente é isso. Eu penso que estamos aqui numa mudança de paradigma. É uma expressão também de alguma revolta. Revolta. Eu também acho que é isso. É uma expressão de alguma revolta e estamos aqui numa mudança de paradigma. Eu, sinceramente, como português, como empresário, como cristão, eu espero que sendo uma pessoa que sou de entusiasta e com fé, eu acredito, espero que as coisas, pelo menos, se consigam reconverter, começar a mudar qualquer coisa, para dar esperança aos nossos jovens, senão qualquer dia não temos cá ninguém. E é um problemaço esse. Eu se fosse empresário, uma das coisas que eu acho que é isso que tem sido falado ultimamente é a questão da estabilidade. Né? Porque um país, por exemplo, que tem eleições todos os anos, pronto, esse é outro problema. Não estou a dizer que é um problema que afeta muita coisa na sociedade portuguesa, não é? Eu acho, pronto, nós não estamos a mexer esses cordelinhos de forma alguma, mas é uma questão que também acho que os nossos governantes deviam ponderar, acho eu, não é? Que é muito importante a estabilidade, porque agora ir para eleições outra vez, mais instabilidade, mais polémica, mais isto, depois mais outra vez, e não saímos daqui também é uma questão complicada, não é? Eu penso que nós não temos tido, durante os últimos anos, líderes políticos à altura para poder fazer pactos de regime, ou como se quiserem chamar, pacto de regime, ou pelo menos acordos em áreas muito importantes como saúde, educação, habitação, justiça. Sim. Não temos tido líderes à altura que possam fazer. É porque os vários partidos, cada um naturalmente tem o direito de pensar como quer, mas há determinado tipo de 4, 5, 6 grandes áreas-chave que todos nós devíamos estar a pensar da mesma forma, ou pelo menos muito aproximado, e fazer pactos no sentido de fazer com que este tema trabalhamos desta maneira, aquele tema trabalhamos desta maneira e estamos todos de acordo. E depois, naturalmente, as nossas guerras são as nossas guerras, mas isto que é importante, nós vamos acordar. E temos tido líderes muito fracos que não têm conseguido fazer estes pactos de regime que eu penso que fariam toda a diferença. Oxalá que agora se consiga fazer pelo menos qualquer coisa, ou pelo menos que
o clima de instabilidade que há 4 anos acontece, que consiga acalmar, pelo menos. Pois. Isto é o que eu penso. É o que nós desejamos, não é? Eu estava a usar o exemplo de Daniel no sentido que Daniel fazia toda a diferença naquela nação, não é? E era um estrangeiro. Um estrangeiro. Ele tinha aquela postura de abrir as janelas quando No orava quarto. no quarto, não é? E eu acho que além de nós votarmos, claro que sim, o nosso papel, ainda um episódio aqui atrás falamos sobre isso, o poder da oração. Uhum. A igreja tem que se posicionar não só em discursos na internet, a marcar a sua posição e contra este e contra o outro, mas na oração. Havia um exemplo na igreja onde eu conheci Jesus que ficou conhecido, toda a gente conhece esse exemplo, que é o exemplo do toureiro. O toureiro, ou melhor, o touro está na arena e ele investe contra a capa. Ele está ali incitado pela capa, não é? E o toureiro tem a espada, que mais à frente em Espanha eles matam, mas o touro investe contra a capa. Mas o inimigo dele não é a capa. O inimigo do touro é o toureiro, mas ele não bate, ele não marra no toureiro. O toureiro está lá por trás, com a capa, olé, 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 e o touro anda ali entretido. E eu acredito, isto é a minha opinião, nós temos andado entretidos com capas. Nós temos andado a amarrar, entre aspas, com todo o respeito, andamos a amarrar em capas. Porque o apóstolo Paulo disse, a nossa luta, o nosso combate não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é buscando a Deus, buscando a intervenção de Deus. Ainda no episódio anterior falámos sobre isso. Se a igreja se posicionou quando Pedro estava no cárcere, Tiago tinha sido morto por Herodes, Pedro agora está preso e a igreja posiciona-se. Espera, vamos orar. Foi o que fez a diferença toda. Fez toda a diferença. E é isso que nós temos que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. Tem que se posicionar. Temos que nos juntar. A malta junta-se. Desculpa estar aqui a falar, interromper o teu raciocínio. Não, interrompe. A malta junta-se. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos fazer patiscadas, vamos para a praia. A malta, organizam tudo e futeboladas, vamos jogar coisa e tal. Mas quando é que a malta se junta para orar? Porque aí é que está o problema. É como, falando agora da política, ainda hoje de manhã ia a passar aqueles cartazes das campanhas, oxalá eles também terem isso. Sim. Está ali anos e anos esses cartazes, acho que não tem piada nenhuma. Mas pronto, há pessoas que, é outra imagem. As pessoas vão para ali com tintas e pintam e fazem bonecos na cara do político. O inimigo não é, aquilo é um cartaz. A pessoa acha que está a atingir o político ou a pintar a cara do político. Não está. Aquilo é só um cartaz. Não é eficiente. E nós, ou melhor, o nosso inimigo, tem andado a iludir, tem enganado a igreja. A igreja anda-se a meter em coisas que acha que é por ali que vai ser resolvido. Mas não é. Não é. Mais uma vez, vamos andar aqui a bater na capa. Andamos aqui a bater na capa. Quando o nosso inimigo está por detrás da capa. Percebes onde eu quero chegar? E Daniel, que era um homem altamente espiritual, ele sabia o que fazia a diferença. Ele orava e jejuava e Deus interveio. Tanto que tu vê que Daniel passou em várias dinastias. Nabucodonosor ficou lá a comer erva. E depois veio outro, e depois veio outro. Mas Daniel passou. E sempre no palácio, sempre ali a servir, já velhote, mas orava. É. E deve ser o nosso exemplo. Para mim, é o exemplo. Claro, é um grande exemplo, mas é um exemplo. Eu creio que nós temos, pronto, já que tocaste no assunto, temos problemas muito graves em termos de igreja, que tocam, mas que há com um ponto comum, que é a falta de oração. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, e este vídeo até é muito conhecido. Pronto. Num país da América Latina, havia um grande problema, numa cidade, numa determinada cidade, havia um problema de violência tremenda. Violência, uma coisa assim, fora do normal, absolutamente fora do normal.
que a polícia não conseguia fazer nada. El Salvador, não? Eu não sei se foi El Salvador. Eu não creio que foi Guatemala mesmo. Foi? Creio que foi Guatemala, pronto. Mas isto foi uma coisa específica, uma história que foi contada. O do antes e do depois. Então, a polícia não conseguia fazer nada daquilo. E havia algumas igrejas evangélicas na cidade. Uma batista, outra presbiteriana, outra não sei o quê. Havia uma meia dúzia. Eu estou a contar assim por alto. Porque eu também já não me recordo os detalhes todos. Mas o grosso da coluna era isto. Havia várias igrejas. E com um pastor, um dos pastores lembrou-se de ir ter com o pastor da outra igreja e dizer: irmão, vamos fazer aqui uma corrente de oração para ver se isto acaba com isto e tal. E eu, não, irmão, então, mas você é batista, eu sou não sei o quê, eu sou presbiteriano, eu sou da Assembleia, eu sou não sei o quê. Não, nem pense nisso. E ele foi ter com outro, da outra igreja. E disse-lhe a mesma coisa: irmão, porquê é que eles não fazem aqui uma corrente de oração entre as nossas igrejas e tal? Não, teu irmão, eu não sei o quê, eu sou dessa denominação X, eu sou da denominação Y, esqueça lá isso. Mas houve um deles, destes todos com quem ele interveio, que se lembra: mas porquê não? Mas qual é o problema? Que ele ficou lá a ruminar, a pensar, o pastor ficou... Foi ter com ele: olha, sim, pronto, vamos lá organizar-nos, vamos reunir-nos e vamos pensar, vamos pôr as igrejas a orar. E esses dois falaram com o terceiro, e o quarto e o quinto, e puseram a cidade toda, as igrejas da cidade, a orar durante X tempo. Olha, o exemplo é este: acabou assim a violência, acabaram os roubos, a prostituição, mas acabou mesmo. Que a polícia estava, as esquadras estavam vazias. Vazias no sentido de não tinham ninguém, estavam lá os polícias à porta e não tinham trabalho, deixaram de ter trabalho por causa da corrente de oração. Repara que a cabeça de alguém se lembrou de fazer e teve a resistência de todos, mas depois todos aderiram e mudou radicalmente a história daquela cidade. É verdade. É uma coisa extraordinária. Isto é um exemplo muito pequeno e estamos a falar de um exemplo radical, não é? Porque havia problemas de violência grande. Mas se nós pensarmos no nosso país, na nossa pequena comunidade de 10 milhões de habitantes, das quais apenas 2,8 são crentes, ou pseudo-crentes alguns, certo? O que é que não faria se apenas metade dessa gente se lembrasse, uma cabeça se lembrasse e fosse ter com outra e dissesse: porque não faremos isto? E o outro vai ter com o outro e fazíamos uma coisa a sério para mudar o país. É que nós temos mais poder que aquilo que nós pensamos. Grande verdade. Ok? É que nós não somos só crentes porque somos crentes. Não, somos crentes, temos um poder que Deus nos deu. E temos o poder da oração, temos o poder de alavancar as coisas, porque é mesmo assim no mundo espiritual. Nós orarmos e se nós, perante a face do Senhor, nós pedirmos e nós estivermos ali diante dele e fizermos o que ele quer, ele vai intervir e vai mudar a situação. Sem dúvida. E, para mim, pessoalmente, a divisão que existe, que isto é uma divisão que às vezes são mais egos que outra coisa. É o quintal, o meu quintal. Não é? Isto bloqueia tudo. É um problema isso. Bloqueia tudo porque nós devíamos ser o povo que é supostamente o povo mais feliz da Terra, não é? Devia ser o povo mais unido da Terra e que tinha mais poder para fazer com que determinado tipo de coisas acontecesse. E não acontece. É verdade. Isto é a minha opinião de há muitos anos. Não, e tu estás certo. Isto é a minha opinião de há muitos anos. O problema é que nós ainda estamos nessa fase em que as igrejas não querem comunicar umas com as outras. Eu também há pouco tempo eu vi um vídeo assim do género, em que era numa ilha, não sei se era Filipinas ou algo assim, mas parecia que estava a acontecer ali um furacão e que ali a comunidade ali daquela zona estavam todos a orar para o furacão não se aproximar mais, porque já tinha destruído algumas Vinha casas. na direção deles. Exato. Esse vídeo também tem milhares de visualizações. E o que é certo é que não se aproximam mais. Eu acho que vi esse vídeo também. Vinha assim, é tipo um tornado, né? Uma coisa assim. No mar, não é? É uma coisa assim. Não, isso é... Mas eu acho que nós não temos ainda bem noção do poder. Não temos. Não temos mesmo, porque... É assim, agora é o que eu estava a dizer. Imagina que alguém se lembra a sério fazer isto. Nós somos 2,8% de crentes, ou 2,6%, ou não sei o quê. Ainda é alguma coisa. Com a comunidade brasileira que tem entrado, ainda somos bastante. Acho que já somos mais que 10 milhões. Sim, somos 10 milhões de habitantes, mas em crentes somos
2,5% ok. ou 2,8%, algo assim. Sim, sim. Estamos a falar acima de 200 mil. É muita gente. É muita gente. Exatamente. Pá, Agora deixa-me pensar. Não, estava a pensar aqui, por exemplo, o exemplo de um homem, um só homem, fez com que Deus enviasse. Quer dizer, Deus iria enviar inevitavelmente o dilúvio. Mas Deus usou aquele homem, Noé. E Daniel é outro exemplo, mas Noé, o caso de Noé, um velhote, podemos dizer que é um velhote, com aqueles anos todos que ele tinha. Alguns estudiosos dizem que levou 100 anos a construir a arca. 100, só a construir, né? E durante aqueles 100 anos, quem é que acreditou nele? E o que é que aconteceu? Nada. Nada acontecia. Um homem que nem era carpinteiro, não percebia nada de animais, não tinha noção de construção, nem sabia o que era o mar, provavelmente não sabia como é que... Porque Deus não lhe disse como é que iria funcionar. Nunca tinha... As coisas nunca tinham acontecido daquela maneira. Mas é o que tu estás a dizer, no panorama de fé, há muitas pessoas que ainda acham que as coisas se movem de outra forma. Quer dizer, há várias formas. Dou este exemplo. Deus tem muitas maneiras de falar connosco. Pois tem. Pode usar pessoas, pode nos dar sonhos, ele tem muitas maneiras, mas nós só temos um. Nós só temos uma maneira de falar com Deus. Oração. Qual é a outra maneira? Alguém que me diga. É por sinais, é fumos, fogueiras, é o quê? Oração. A todo o tempo Jesus orava. Quem somos nós para não orar, não é? E nós oramos, não estou a dizer que não oramos. Claro. Mas é isso que tu estás a dizer. O posicionamento da igreja. Sabes qual é a resposta? Eu muito tempo pensei nisso. Mas porquê? Porquê é que a malta não se junta? Sabes qual é? Eu tenho a resposta para isso. Tenho. Não há um propósito comum. Não há. Tu falas da tua empresa, da vossa empresa. Vocês têm um propósito comum. Vocês têm as pessoas, todas as pessoas se movem dentro de um propósito. Fazer a empresa crescer, fazer dinheiro, sucesso, ambição. Há um propósito comum, pá. Uhum. Desculpa estar a falar assim. E hoje em dia não há um propósito. Há propósitos individuais. Eu tenho o meu quintal, eu tenho a minha congregação, mas não é nada deles. A congregação não é de ninguém. A congregação é de Jesus. Eu estou farto de dizer isto aqui. Há pessoas que ainda dizem as minhas ovelhas, as minhas ovelhinhas, não são tuas. Não há ovelhinhas tuas. As ovelhas estão ali, encarregues por ti, mas não são tuas. Eu não sou teu. Ninguém é teu. Nós somos de Jesus. Ele é que é o bom pastor. Ele é que é o nosso pastor. E as pessoas, infelizmente, eu estou a falar de conhecimento de causa. Sim. Ao longo dos anos que passei por algumas congregações, é o propósito individual. Nós é que estamos certos. Nós é que falamos o verdadeiro evangelho. Nós é que temos isto. Nós somos os melhores. Nós sozinhos. Não precisamos de ninguém. Os nossos livros é que são bons, a nossa livraria é que tem livros bons, os nossos vídeos é que são bons, as nossas músicas é que são ungidas, é tudo isto. Propósitos individuais. É verdade. Individualismo. E Deus não abençoa isso. Não abençoa. As pessoas acham que Deus está nisso, que Deus vai abençoar o quintal. Deus não está a regar quintais. Quando cai chuva do céu, não é para o quintal, não é para a horta do Manel ou de Jaquim, é para todos. É para todos. Eu estou a falar assim, mas não estou chateado. Sim. Mas isto é algo que mexe com o meu coração, sabes? Sei. Percebes? Porque noutras coisas, tu vês, no âmbito desportivo, no âmbito do espetáculo, tu vês no âmbito desportivo, as pessoas vão todas numa direção, vão para um estádio, vão para um jogo, e eles deixam tudo, não comem, há um propósito comum, eles vão todos ali naquele foco. E nós? Uns vamos para aqui, outros vão para ali. Mas hoje temos o culto não sei o que, das 4, os cultos das 10. O meu culto não sei o quê. Mas eu penso isto há muito tempo. Não isto remói-me há muito tempo. Não há paciência. Porque, repara uma coisa, a Igreja Católica tem um denominador comum, tem quem manda. Ora bem. Ok. Vês as outras religiões monoteístas, qualquer coisa parecida também. Não desta forma. Mas nós temos extraordinariamente divididos. Extraordinária muito coisa. divididos. Que eu não duvido nada que nós não tenhamos maneiras diferentes de pensar. Está tudo bem. Sim, está tudo bem.
Temos é que ter esse Agora, o denominador comum. denominador comum é, Pois é. que não está lá. Pois é. Somos tão minuciosos com a verdade que basta mudar uma vírgula que já é suficiente para nos separarmos um do outro. Mas é verdade. mas é verdade. É mesmo verdade. Pá, e depois há outra, não quero entrar nisso porque depois a gente vai aqui alongar, mas há outro problema. Tu falaste na Igreja Católica, não é? Acho que já falámos isso aqui com um convidado, que é, eles têm esse tal denominador, ou seja, têm aquela figura, não é? Não vou pronunciar sobre isso, mas pronto, claro. tem aquela figura. E as pessoas são ordenadas ou são colocadas em determinados, debaixo de um critério, pode ser certo ou errado, mas há ali uma organização. Na Igreja Evangélica não há organização. Não, é cada um. Eu chatei-me, o que é que eu faço? Vou abrir. Faço-me aos barbeiros. Estou ali a aprender como é que faço o corte e tal. Passado uns 3 ou 4 meses vou abrir a minha barbearia. Porque é fácil. Chego ali, alugo uma sala, monto ali umas coisas, meto ali uns equipamentos, começo logo a movimentar-me nas redes sociais e tal, e câmaras e tal, e micros, isto e aquilo. Pronto, e agora tenho ali a igreja, não é? E agora já não me dou tanto com a outra igreja de onde eu vim, eles já são quase meus inimigos, não podes falar com eles. Essa história. E isso está errado. E por isso, e por outras razões, é que a gente vê que Deus não abençoa. Deus não abençoa onde há divisão. Não abençoa. Não há forma. Como é que Deus pode abençoar? Reino dividido, não é? Exatamente. Reino dividido não subsistirá, não é? E quem perde com isso acaba por ser o corpo. O corpo é afetado por causa dessa divisão. É como uma família, não é? Quem é que sofre? É a família. Os membros da família. É os membros. Não é? E nós não aprendemos. O inimigo tem-nos enganado. É a tal coisa, tal história da capa que eu nunca mais esqueço. Nem vou esquecer. Andamos a bater na capa. Andamos a investir na capa. Uns contra os outros. O outro, este, aquele, o Manel. Mas tu também estás a falar dos outros. Eu não estou a falar dos outros, eu estou a falar de uma maneira geral. É a leitura que toda a gente faz. E depois não é só isso. Eu tenho colegas e amigos que ainda não se converteram, que eles dizem, eu não quero igrejas dessas. Pois. Eles dizem-me, mas tu achas que eu vou para um sítio desses? Achas que eu vou conviver no meio dessa confusão toda? Não dá. Para mim não dá. Afasta. Acaba por afastar. As pessoas ficam assim um bocado, mas eu não quero isso. Só confusões e enfim. Oxalá a gente... Mas para estes podcasts são bons para ir, pelo menos alguém vai ouvir e Sim. pode ser que... a gente não e sabe, nós podemos falar. Estás a ver? Sim. Ainda há pouco estávamos a falar logo no início. Uma das coisas que nós temos como grande alegria, grande gozo, é que nós podemos trazer aqui as pessoas que nós queremos convidar e podemos falar com as pessoas e as pessoas podem falar o que elas quiserem. Não há aqui nenhum não há aqui um letreiro a dizer que não pode falar disto, não pode falar. Não existe isso. Percebes? Até porque a vertente, a vertente universalista, seja lá o que isso for, o que se quiser chamar, é assim, só há uma maneira, lá vem uma coisa, só há uma maneira de chegar a Deus, que é através de Jesus. É verdade. Ok? Só há uma maneira de chegar a Ele. E não é a denominação A, B, C e D, porque às vezes há esta confusão, faz confusão na cabeça. Tu estás a falar do exemplo dos teus colegas. Claro que sim. Que se eu fosse ímpio, se eu fosse incrédulo, não é? E me falassem, vocês estão, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz não sei o quê. Não há como. E nós fazemos outra coisa ainda. É que nós não só somos divididos, como acho que fazemos questão de nos mostrarmos divididos. Não é? O que é pior ainda. É que não há. Pronto, olha, é o que temos. Esse assunto dava aqui muito tempo de conversa. Mas há coisas boas, temos também que ver. Nós estamos a falar disto. Estamos aqui 5 pessoas. Não estamos a bater na igreja. Sem dúvida. Não estamos a bater na igreja. Até porque a igreja tem um noivo. Sem dúvida. A igreja tem um noivo. O noivo não é um pastor, não é um profeta. Não, o noivo é o Senhor Jesus. Ele é que é o noivo. Não é? Ninguém está a bater na igreja, mas estamos simplesmente a aflorar uma situação que é verdade, que é verdadeira. João Pedro, é o que toda a gente sabe.
Há pessoas que gostam de camuflar. Isso é falar contra a igreja ou é falar negativo. Não, não é isso. Não é nada disso. Não é nada, não. Porque Jesus também, quando veio e quando esteve entre os judeus, ele tocou na ferida deles. Vocês são hipócritas. E ele chegou e viu um negócio lá no templo e disse, isto não pode acontecer, isto é uma casa de oração. E partiu aquilo tudo. Eu não estou a dizer que a gente tem que partir, não é isso. Mas nós não podemos, diante de Deus, também ficar a olhar e ver as coisas a acontecerem impávidos e serenos. Não é? É isso que Esse eu é outro acho. exemplo muito engraçado, que a gente, Jesus é muito bonzinho, Jesus não fazia. Não. Jesus também era homem, não é? Ele quando chegou lá e viu aquilo, espera aí, desculpa lá, mas isto vai Isto já, não está certo. vira já isto tudo, Isto não está certo. não é? Sim, virou a mesa. E virou tudo. Virou a mesa. E virou tudo. E E é assim. é assim. Mas pronto, nós somos pessoas de fé. Eu sou e eu acredito que vocês também. Somos pessoas de fé e acreditamos que, assim como estavas a dizer, e é notório que houve uma mudança no âmbito político, houve uma mudança, temos que respeitar isso, não é? Foi o voto das pessoas. O voto não é? popular. Não gosta, as pessoas escolheram, pronto, ponto final. Que oxalá que aconteça também uma mudança na mente de determinadas pessoas que possam mudar, não é? Porque quando eu digo assim, eu estou certo, eu tenho razão, eu já estou numa posição complicada, eu já parto do princípio que eu é que estou certo e que eu não falho e que eu não me engano e que Deus fala através de mim aos outros e que os outros não podem ser usados, só eu é que posso ser usado, só eu é que tenho o dom, só eu, essas coisas. E depois é assim, a gente vai vendo com o tempo, nós temos visto com o tempo, Deus tem feito assim, tem dado assim umas bufetadas de luva branca, temos visto que há determinadas figuras, não é, que se acham muito proeminentes e acham-se muito importantes no panorama e que Deus está a usar outras pessoas que ninguém conhece, noutros lugares, mulheres que ninguém conhece de lado nenhum. E Deus está a usar essas pessoas. E os outros andam à procura de uma solução, andam a palpar, a ver onde é que a fruta está madura, não é? E pronto. E Deus vai continuar. Os planos de Deus, o propósito de Deus vai ser cumprido. Isso eu não tenho a menor dúvida. Independentemente, porque ele inclusivamente ele teve 12 discípulos, teve tão pouca gente a trabalhar com ele, e depois houve durante um período negro em que houve muito pouca gente ligada à igreja ou que se considerasse crente, não é? Período negro. E mesmo assim a igreja, houve sempre um resquício. Há sempre um remanescente que se manteve. Há sempre. Não vai acabar. Nunca vai acabar. Isso não é? Isso é bíblico, não vai acabar, e eu acredito que o Evangelho ainda vai ser muito propagado. Sim. Aliás, inclusive está a ser propagado em sítios que supostamente não era para propagar. Não era suposto. Isso não há dúvida. Hoje em dia, eu não vou dizer o que é um avivamento ou não é. Eu não posso. Sim, Ninguém deve. Eu tenho a minha opinião sobre o assunto. Eu também. Não há tempo para isso. Sim. É um assunto muito vasto, mas é assim, o avivamento no passado, avivamentos passados, os grandes avivamentos, ou os menores, eles têm características. Exatamente. Mas é tal coisa que a gente já falou aqui várias vezes. O avivamento, ele acontece e ele afeta a comunidade. Há uma comunidade que é afetada. Uma comunidade não crente. Calma. Não crente. Agora, eu não posso dizer que as pessoas estarem aos saltos e a cantar na rua, que não é o avivamento. Eu não posso dizer isso. Mas eu tenho que considerar que um avivamento engloba os não crentes, essencialmente os não crentes, e a comunidade. Quando um avivamento acontece na Rua Azusa, não foi afetar somente aquelas pessoas que estavam ali a tocar e a cantar. Não. Toda a cidade. Afetou toda aquela comunidade, toda aquela gente veio à procura daquele mover de Deus. E aquilo foi tudo, foi uma revolução. Não é? Agora, nós não podemos dizer, ali não é avivamento, aqui é avivamento. Depois vêm os especialistas de avivamento. Já há especialistas de avivamento. Que avivamento é isto, aquilo não é avivamento. O quê? Os saltos, música e tal. Isto não é avivamento.
Isto não pode se colocar. Eu acho, nós não Eu também devemos acho que não. estar nessa posição. Mas Estás a ver? mas estavas a dizer que há características do avivamento. E, por exemplo, se formos ver, isto para não estender muito, na Escócia, País de Gales. País de Gales, aquilo foi precedido de quê? Antes de haver o avivamento. Oração, Pronto, espera aí. jejum. E um homem. No País de Gales foi só um homem. Moody, não é? Um homem só. Um homem só. Pronto. Eu acho que está tudo dito, não é? Está tudo Não é? dito. Sou você. Mas a minha opinião é igual. Eu acho que tem que haver. Há características, naturalmente. Queres avivamento, tem que ser preciso tem que haver uma preparação para. É verdade. Senão não. E eu quero o avivamento, obviamente. Acho que todos Nós queremos. devemos querer o avivamento. Nós queremos. Queremos pessoas salvas, pessoas com vida mudada, pessoas que tinham vidas desgraçadas e que são Sim. mudadas e que passam a ter vidas dignas, salvas diante do Senhor. Restauração de restaurados, casamentos, tudo, famílias. tudo mudado. Yeah. Então isto não é bom? Olha, eu, só para terminar, há pouco estávamos aqui a falar, estavas-me a perguntar a igreja onde eu tinha conhecido Jesus, está aí a minha Foi esposa. a Cláudia. Pronto. E realmente eu posso dizer, lá está, eu não posso afirmar, dizer, olha, aquilo foi um avivamento. Mas naquela época houve literalmente, eu posso afirmar que houve um avivamento. Não diria mundial, mas não diria um avivamento, uma revolução. Porque eu conheci uma pessoa que tinha um familiar que fazia o controle de... Era aquele registro que as pessoas faziam antigamente, Sim. não convertidos. E ele diz que fichas preenchidas, pessoas batizadas nas águas e pessoas... não estou a falar de membros de igreja, estou a falar de pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei precisar o número, mas foram muitos milhares. Não foram centenas, foram milhares. No espaço de poucos anos foram milhares de pessoas. Milhares. E nós sabemos como é que as coisas eram em Portugal há uns anos atrás. Sim. Eu estou a falar ali do final dos anos 80, início de 90. Ok? Eu ainda sou um bocadinho antes disso, né? Eu Tu nasci és na anterior. igreja, portanto, anos 70 era Pois. miúdo, não é? Pois. Mas era uma coisa... Mas estamos a falar de igrejas pequenas, não é? Minha casa era bem grande. Pai, que é 100... bem mais. 2000. Pronto. E epá, esse movimento que eu presenciei, dos outros eu não posso falar. Eu lembro da Praça Torres. Como é que chama? O Campo Pequeno. Campo Pequeno. Cheio. Bancadas e toda aquela zona cheia. Aquilo foi uma coisa... eu nunca vi... Eu lembro-me disso também. Lembras-te disso? Depois a questão das televisões e aquela Foi logo a seguir polémica. ao 25 de Abril. Aquela 25 de Abril foi 74, depois... Foi tremendo. Mas o nosso Deus é o Deus do passado, do presente e da eternidade. Eu acredito que Deus vai voltar a fazer um novo despertar na nossa nação. Nós precisamos. E precisamos de portugueses. Precisamos de portugueses. Mais pregadores, mais podcasts, mais pessoas a intervirem nas ruas. Portugueses. Os portugueses têm que sair da toca. Têm que sair. Acredito e tem que acontecer. E vai acontecer. Muito bem. Em nome de Jesus. João Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Pai, também. eu dou sempre aqui um bacalhau. Obrigado, António. Não é da Suécia, né? Não deu bacalhau. Noruega. Mas é aqui de Azeitão. E muito obrigado. Obrigado. Foi um uma gosto. bênção. Foi um gosto estar contigo, conversar aqui um bocadinho. Conhecer-te. Esta conversa... Foi a primeira vez é verdade. que tivemos frente a frente. Assim, completamente livre, não é? É verdade. Sem script, sem nada. E, olha, muitos parabéns também pelo programa. Desejo tudo bom. Que o Senhor continue a dar a sua bênção. Obrigado. E que dê saúde e vontade. E à equipa também. A mim e eles. Eles também precisam de continuar. saúde. Bem-aja, muito obrigado. Muito obrigado por teres participado. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Deixar aqui muito obrigado ao João Pedro por ter aceito o nosso convite. Foi uma excelente conversa. Eu pessoalmente gostei muito, porque também era um tema que eu queria muito ouvir, e ouvir alguém mesmo do terreno. Pessoal, se vocês gostaram,
do nosso episódio. Comentem aí no YouTube que gostaram. Podemos procurar mais pessoas dentro deste género de conversa para vos dar mais conteúdo sobre isso. Já sabem, pessoal, inscrevam-se aqui no nosso canal, subscrevam, ativem o sininho para dar as notificações, vão receber as notificações quando sair vídeos novos ou outros conteúdos diferentes que por vezes nós também fazemos. Estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, Spotify, estamos em todo o lado para que não vos falte nada. Mais uma vez, muito obrigado a vocês os dois pela conversa e até ao próximo episódio.